Flamengo é um clube com muita tradição nessa competição. São 10 finais agora de Copa do Brasil, a terceira consecutiva. Isso é muito significativo. O Flamengo é um clube muito forte em Copas também. Segunda coisa, é gritante a diferença hoje de qualidade entre Flamengo e Corinthians. Eles não estão no mesmo patamar. Alô, Bruno Henrique, grande abraço, ele adora. Não estão mesmo. O Flamengo está aqui, Corinthians está aqui. Em qualidade, em investimento. E o Flamengo tem hoje um elenco que não dá para conversar com o do Corinthians. Não dá. Não tem papo. Então, essa superioridade foi notável no confronto. Aí é o terceiro ponto a se destacar. No todo, analisando o jogo da ida e o jogo da volta, o Flamengo foi superior. O que é ser superior? É amassar o tempo todo? Não, é superar na estratégia. É ser superior, é ser melhor dentro da sua realidade ou da sua proposta. Dentro das circunstâncias que um jogo de futebol oferece. Corinthians com 11, Flamengo com 10. A partir dos 28 do primeiro tempo, quando o Bruno Henrique é expulso. Quem é melhor em campo? O Flamengo ou o Corinthians? Ah, mas o Corinthians atacou mais, o Corinthians cruzou bola na área. Isso não significa ser melhor. O Flamengo foi melhor na realidade que se apresentava para ele. Com um jogador a menos, tendo que tirar o seu atacante, porque não tinha a menor condição. O Gabigol no 11 contra 11, ele já não consegue dar a mobilidade, a força, a intensidade, o pivô. Ele já não consegue dar aquilo que você espera de um atacante. Mas é o que o Flamengo tem. Então, o Flamengo, no 10 contra 11, o Flamengo continuou melhor. É isso que você precisa entender. Ser melhor em campo não é só atacar o tempo todo. Não é só cruzar a bola na área o tempo todo. Ser melhor dentro da sua estratégia, disso que a gente está falando. Porque não só o Flamengo se defendeu muito bem, entra o Fabrício Bruno, faz uma linha de 5, 3 no meio campo, o Arrascaeta um pouco mais avançado, como o Flamengo também conseguiu, em vários momentos, na inferioridade numérica, ficar com um a menos e ficar com a bola. E até ameaçar um pouco o Corinthians. Então o Flamengo foi melhor. E no primeiro jogo, inegável. No primeiro jogo foi um amasso do Flamengo, em grande parte, por mais que o Corinthians tenha melhorado no segundo tempo, tenha até mandado bola na trave no Maracanã, mas no todo era jogo para 3-0 Flamengo. Ou 3-1, tá? Numa bola, né, numa sorte do Corinthians, na melhora de finalizações que o Corinthians teve na parte final do jogo, mas era jogo para mais, a vantagem de um gol ficou curta. O corintiano comemorou. E o flamenguista viu aquele pesadelo. Meu Deus do céu, de novo a gente vai levar um resultado curto para decidir fora de casa. Já lembrou do Olímpia ano passado na Libertadores. Então, no todo, o Flamengo foi melhor. O Felipe Luiz foi muito mais feliz nas decisões que tomou. Ele falou ontem na coletiva, e era exatamente o que a gente via no campo. Ele falou, quer saber? Perdi um cara, eu vou dar a bola para eles. E o Felipe Luiz conhece daquilo que ele tem nas mãos, verdade que são poucos jogos, né? Não tem nem 5 jogos ainda, mas conhece o material que tem e analisou o adversário. O Corinthians tem dificuldades para propor, para ser muito criativo, não são tantas reservas de talento, de lucidez do outro lado. E aí o Felipe Luiz fez a estratégia que deu certo. Se desse errado, olha aí, ele atraiu o Corinthians. E aí é outra coisa que você precisa sempre avaliar. O comportamento de um time interfere diretamente no comportamento do outro, na estratégia do outro. Uma coisa é você jogar, eu brinco muito com isso aqui, né? Pô, você jogar com 10 é quase uma sentença de morte. Uma coisa é você encarar no 11 contra 10, você perder um jogador contra, com todo respeito ao Corinthians, tá? Mas aqui eu tô analisando campo, não tô falando de camisa. Mas eu vou falar só do cenário do futebol brasileiro para não virar uma viagem. O Real Madrid, uma coisa é você ficar com 10 contra o City, contra o Real Madrid, óbvio que você vai ser atropelado. Mas não tô nem falando disso. Não vou usar exemplo tão extremo, não. Você ficar com 10 diante do Botafogo, com a transição que o Botafogo faz, com a quantidade de jogadores bons do meio para frente. Se você ficar contra 10, ficar com 10 contra o Palmeiras, outro tipo de transição rápida, o Estevão botando correria, é uma coisa. Você ficar com 10 contra o Corinthians, que tem as suas limitações hoje, é outra coisa. Então a estratégia do Felipe Luiz para ontem cabia. Pode ser que num outro nível de confronto não caiba. Pode ser que se isso acontecer na final contra o Atlético Mineiro, não seja a melhor estratégia adotar que o Felipe Luiz adotou ontem. Talvez seja a única solução. Você realmente povoar um pouquinho, fazer uma linha de 5, fechar um pouquinho mais, encher um pouco o meio. Mas ontem deu certo. Vai dar certo sempre? Não.